Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de Tech e na última videoaula nós vimos um pouquinho como customizar aí a aparência da nossa Activity e agora nós vamos mexer um pouquinho com o Spinner, vamos mexer também um pouquinho com o Toast, né? O Spinner ele é a caixa de combinação aí das outras linguagens ou o botão Select. Vamos mexer com a mensagem de Toast, que é uma mensagem simples e rápida que aparece na parte inferior do nosso aplicativo. Também vamos mexer com um pouquinho de tratamento de erro, que é o try catch. Bom, vamos aqui criar o nosso projeto, né? Eu já criei meu emulador. Quem não sabe o que é o emulador, vai na primeira videoaula que lá está explicando. Vamos aqui em File, New, Android Application Project. Bom, vamos aqui no nome da nossa Activity, né? O nosso projeto vai se chamar calculadora underline spinner, né? Não precisa mexer mais em nada aqui, vamos clicar em próximo. Próximo também, aqui é o ícone do nosso aplicativo, quem quiser mudar fica à vontade. Próximo. Bom, vamos selecionar aqui o Blank Activity, próximo. E aqui o nome da nossa classe, né, que vai ser o nome da nossa Activity, vai se chamar calculadora underline spinner, tá? Vou colocar calc underline spinner. Calc underline spinner. Vamos finalizar. Bom, aqui está a nossa Activity, tá certo? Bom, vamos deletar aqui esse componente que apareceu automaticamente. E agora, como é que o usuário vai se orientar? Primeiro ele vai ter dois campos de texto, onde ele vai poder inserir os valores. Então vamos colocar aqui os dois campos de texto na parte de Text Fields. Vamos selecionar aqui o ABC. Vamos colocar aqui na parte superior, né? Colocou aqui na parte superior. Temos a Edit Text 1, vamos ter mais um componente também, né? Então vamos colocar aqui, vamos arrastar mais um. Onde o usuário vai digitar o valor 1 e o valor 2. Vamos ter também um próximo componente, onde o usuário vai poder selecionar qual operação ele deseja fazer, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Esse componente, ele está na parte, tá certo? Onde forms o indget. Então aqui é onde a gente encontra o botão, né, os text fields, também a gente encontra o componente spinner, que é onde o usuário vai poder selecionar qual operação ele quer fazer, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Bom, vamos colocar aqui o spinner na parte do nosso projeto, tá? Então a gente tem aqui o spinner, onde o usuário vai selecionar qual operação ele deseja fazer, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Bom, também vamos ter um botão para o usuário confirmar a conta. E também vamos ter aqui um componente que vai receber essa conta. Correto? Então temos aí dois componentes onde o usuário digita, o spinner, o botão e o texto que vai, né, o texto que vai receber aí o text view que vai receber o resultado. Vamos aqui apagar, né, o valor do text view, vamos deixar só com espaço para não ter problema. O usuário não precisar visualizar nada. Aqui no botão, vamos colocar a informação de calcular na parte de text. E aqui vamos deixar do jeito que está. Temos o edit text 1. Do jeito que está não, vamos colocar aqui uma dica, né? Digite primeiro valor. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo. Digite segundo valor. E aqui o spinner, que vai se chamar spinner 1, o botão calcular, e que é o botão 1, e o texto que está aqui embaixo do botão, que vai receber o texto com a resposta. Lembra sempre, terminou de fazer? Salva, senão ele não aparece lá no nosso código Java.
Então, onde está o código Java, né? Lembrando que sempre a pasta do layout fica na pasta res, layout, e aí temos aqui o layout, que é essa parte aqui da tela, onde a gente faz toda, né, a nossa layout. Terminado o nosso layout, nessa parte aqui, nós vamos aqui abrir a nossa classe correspondente à nossa activity. Então vamos na pasta src, vamos aqui dentro do pacote e vamos dar um duplo clique aqui na nossa classe calc_spinner. Agora, o que nós vamos fazer? Abaixo da declaração da classe, nós vamos declarar os componentes que a gente vai usar durante a nossa aplicação. Então vamos aqui, né, só para a gente dar uma visualizada. A gente vai utilizar, né, abaixo do nome da classe, tudo bem? Então aqui a gente tem public class calc_spinner, temos o edit text, vai ser o txt_v1, txt_v2 e o txt_t, o spinner s, o button, que vai ser o botão, as três variáveis, e temos aqui um array, que vai se chamar array_spinner. Tá? Então a gente vai colocar as nossas operações dentro desse array. Bom, eu preciso fazer a importação desses itens aqui. Quem os quiser usar o Ctrl espaço, tá? Fica aí a critério de vocês também. Temos, né, a lâmpada aqui que a gente pode fazer a importação, tá certo? E também temos o Ctrl Shift O, que ele já importa todos os componentes que são necessários aí para que ele consiga funcionar. Então eu já fiz a importação de todos os meus componentes, tá? O Ctrl Shift O já importa, porque eu estou usando copy e cola. Então eu estou declarando esses componentes abaixo da declaração da minha classe. Agora sim, dentro do método onCreate, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar o código e vou explicando devagarinho. Então vou copiar e colar o código aqui. Tá. Vamos colocar aqui o nome da nossa classe. E vamos fazer a importação, né, do toast e também os itens que faltam, não é? Com o Ctrl Shift O. Bom, primeira coisa, em vez de como eu não estou usando o terceiro edit text, eu estou usando o text view, eu vou até declarar aqui, ó, text view, vou usar o Ctrl espaço, tá? Que vai se chamar resposta. Ponto e vírgula. Agora aqui também, né, coloquei aqui o resposta, né, aqui na parte da declaração, eu vou arrumar aqui também. Vou colocar aqui o text view 1. Resposta. Esse cara aqui não vai ter mais. Ele vai se chamar sempre resposta. Bom, vamos lá então. Como é que ficou o nosso código aí? Então a gente tem a declaração dos componentes, temos o txt_v1 e o txt_v2. Eles são edit text. Temos o text view, que é o resposta, é a nossa variável. Temos o spinner, que vai se chamar s. Temos o button, temos o botão, que ele é um tipo button. As variáveis double, v1, v2 e o t. E o spinner, né, array spinner, que é um tipo string. Isso aqui é um vetor, tudo bem? Então eu tenho um vetor que se chama array_spinner e ele é um vetor do tipo string. Isso a gente vai declarar embaixo do nome da classe. Dentro do método onCreate, tá certo? Aqui, ó, dentro do método onCreate, o que eu vou fazer? Primeira coisa, esse array_spinner ele é um vetor, estou indicando ele aqui com colchetes. Então eu preciso colocar o que cada posição vai receber. Então eu estou colocando aqui array_spinner é igual a new string e estou falando que esse vetor ele tem 4 posições.
Então eu coloquei aqui, o que vai ter no array spinner na posição 0? Vai ter, né, a string soma. Na posição 1 vai ter a string subtração, na 2 a string multiplicação e na 3 a string divisão. Agora eu preciso jogar esse spinner que já está montado com essas constantes aqui dentro do meu spinner, né? Eu preciso jogar esse vetor dentro do meu spinner. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso usar esse array adapter. Tá? É só ele que consegue colocar vetores dentro dos meus componentes. Então, primeira coisa, eu vou falar com que o S. Quem é S? É o meu spinner aqui, ó. Ele é igual a spinner. E aí eu colocar o método findViewById, r.id, spinner1, que é o objeto que está lá na minha activity, né? Esse objeto aqui que está na minha activity, onde eu tenho aí o nome da variável spinner1, tá? Vamos voltar aqui para a nossa classe. Bom, então o S vai representar o spinner1. Agora eu vou usar aqui o array adapter, tá? Sempre usa Ctrl espaço, né? Vou criar um objeto para ele chamado adapter. Ele é igual a new array adapter. Aí eu vou usar o comando dis, tá? Para referenciar a essa classe. Vou colocar aqui, né, uma vírgula, tá? Vou colocar uma vírgula aqui, ó, só para a gente ver. E vou colocar android.r.layout. E aí eu vou colocar esse comando simple spinner underline item, ó. Simple underline spinner underline item. Esse comando aqui, ó. Só usar o Ctrl espaço que ele aparece. E aí eu vou, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, qual é o array que você quer, quais os itens que você quer colocar dentro do spinner? E aí eu vou selecionar aqui, né, depois de colocar a vírgula, vou colocar o que? Array underline spinner. Então, esse simple underline spinner underline item vai receber esse array com essas constantes aqui que eu coloquei na parte superior. Depois disso, como o adapter está recebendo esses itens, né, e só o adapter que pode colocar coisas dentro do spinner, né, só ele que pode colocar vetores, né, dentro de uma lista, né, dentro de códigos na minha activity, eu vou fazer o s.setAdapter e vou colocar o adapter, que já está recebendo as minhas constantes. Bom, pronto. Só com isso já preenchi o meu spinner com soma, subtração, multiplicação e divisão, porque eu estou dentro do método onCreate. Agora o textstv1, que ele é um edit text, ele vai receber, né, com o método findViewById o que está dentro do edit text 1. O textstv2, que é um edit text, vai receber com o método findViewById que está dentro do edit text 2, que está lá na minha activity. E a resposta, que é um text view, tá? Colocamos aqui em cima, né, um text view, ele vai receber o que está dentro do text view 1, que é a resposta que o usuário vai colocar, né? No caso aqui, o processamento vai colocar uma resposta lá dentro. Temos o botão, que é um button, e ele recebe o button 1, né? Bom, temos o objeto botão, temos o método setOnClickListener, new button.onClickListener, né? Volta lá na primeira videoaula para ver que tem que abrir e fechar parênteses, né? Colocar a chave, e aí depois ele vai criar o método public void onClick, tá? Sozinho para você. Quem não quiser também pode digitar também, não tem problema. Bom, @override, public void onClick, né? Temos aqui o view, e aí temos o try. O que é o try? O try, ele é o método para tentar. Então ele vai tentar executar o que está dentro do corpo dele, né? Que vai até aqui. Se ele não conseguir, ele vai cair no catch, tá? E quando ele cair no catch, olha que interessante, eu tenho uma mensagem do tipo toast, né? Também precisa ser importada com o Ctrl espaço. Eu tenho toast.makeText. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a origem, né? No caso, de onde está saindo a mensagem, qual é o tipo de mensagem que ele vai querer mostrar, né? E o tempo que ela vai durar, né? Temos o short, temos o long, né? Então temos vários tempos aí. Então, qual é o tempo que ela vai querer demorar, né? Que eu vou querer que a mensagem fique aparecendo na parte inferior. Então é isso que eu tenho que fazer para declarar um toast. Bom, vamos fazer com que o V1... Onde está o V1, professor? Está aqui na parte superior, ó. Declaramos aqui, ó, double V1, V2 e o T. O V1, que é a variável double, vai receber o que está dentro do textstv1, que é esse campo aqui. O V2 recebe o que está dentro do textstv2, que é esse outro componente aqui, que vem lá da Activity. E aí eu vou usar o switch. O que é o switch?
Ele é uma estrutura que verifica com os seus objetos case, né, com essa estrutura case, qual é o componente que satisfaz mais ele. Então, o que eu vou fazer? Quem que é o S? S é o meu spinner. Eu vou pegar qual foi a posição do item que foi selecionado. Então, o que ele pode selecionar? Ele pode selecionar 0, que vai ser soma. Lembra que eu coloquei esse array spinner dentro do spinner? Então, ele pode selecionar o 0, que é o soma. Ele pode selecionar o índice 1, que é a subtração. 2, que é a multiplicação. E o 3, que é a divisão. Então, eu vou pegar o item, né? Qual foi a posição do item selecionado? Se for 0, o que isso indica para mim? Que ele selecionou o soma. Então, o que eu vou fazer? Case 0, T é igual a V1 mais V2, e a resposta, ponto setText, é, né, T. Tudo bem? Convertida para string, né? Soma mais T, eu estou concatenando aqui. E uso o comando break. Temos o case 1, que é o T igual a V1 menos V2, resposta.setText, string.valueOf, subtração, mais T. E o comando break. O case 2, que é a multiplicação, tá? Resposta, vai receber a multiplicação. E o case 3, que é o divisão. Caso o usuário não selecione nenhuma dessas opções, eu tenho a opção de default, que é o usuário não selecionando nenhuma opção. Então, eu tenho toast.makeText. E aí eu tenho aqui, né, o destino, né, de onde ele tem que sair, onde ele vai mostrar a mensagem. E aqui o tipo de... a informação que eu quero mostrar na tela, que é escolha uma opção válida, quer dizer que ele não selecionou nenhuma das opções. E aqui o tempo, né, que ele vai demorar com essa mensagem aí na tela. Depois disso, né, tenho aqui a finalização do meu switch, e aí eu tenho aqui o catch, né, que vai finalizar aqui, né, a parte do try, né, o catch, e com a mensagem falando que são valores inválidos, tá? Então esse é meu código aí por inteiro, tá? Então eu tenho aqui a declaração dos componentes, temos aqui a declaração do botão, né, usando o método setOnClickListener, temos o public void onClick, o método try, né, a estrutura try, com a declaração recebendo as variáveis, recebendo o que está dentro dos componentes, o comando switch, né, a estrutura switch que vai receber qual posição que o usuário selecionou lá na activity, e aí ele vai cair dentro dos casos aqui, qual dos casos é mais válido. Temos aqui o default, que é caso o usuário não selecione nenhuma das opções, e temos o catch com a opção, né, selecione valores inválidos, se o usuário colocar algum valor, né, e termina a minha estrutura dessa forma. Vamos ver como é que ficou? Vou dar o play aqui. Selecionar aqui Android Application Project. Android Application vai aparecer aqui depois de ficar verde, né, vai aparecer aqui no emulador, tá certo? Então ele vai subir a APK. Aí nós vamos poder digitar o valor 1, o valor 2, e aí vamos poder clicar no botão calcular, e ele vai mostrar a resposta. Se o usuário digitar uma coisa diferente, né, do que é esperado, aparece uma mensagem de toast falando que os valores são inválidos. Se ele também tem a opção de selecionar uma outra opção aqui, né, dentro do spinner, né, por exemplo, multiplicação, clicar em calcular, e aí vai aparecer o resultado da multiplicação. Bom, pessoal, por hoje é só.